ela tem 1 milhão de nomes. Tudo que aparece demais aí tem 1 milhão de nomes, tipo capeta. O capeta dá pra contar rapidinho uns 10 nomes pra ele. Porque dizem que ele aparece bastante por aí, né? Eu, graças a Deus, nunca vi. Mas essa aqui, por isso que eu tô falando, vai aparecer como função afim, equação de primeiro grau, equação da reta, polinômio de primeira ordem, um monte de coisa. Então, por hora, ele tem esse monte de nome, mas ele tem porque ele aparece bastante, ele serve para resolver muitos problemas. Por exemplo, o problema aqui do táxi. Né? Vamos dar uma lida aqui no que rolou e vamos traduzir o que rolou do português para o matematiquês, olha só. Se nessa cidade o valor da bandeirada é 4,10, tu é um pouco mais velho que eu, tu lembra que bandeirada era tipo entrar no táxi, né? Sim. Tu entra no táxi, tu paga aquela taxinha só de entrar. Se tu É, entrar o e sair. início é 4,10. Hoje o início é no Uber, mas é a mesma coisa. É. Porra, mas olha só como já era caro, né? Porque esse livro aí deve ser de 2008, 2009, e já era Era caro. 4,10 a taxa. Que é tipo a taxa do Uber hoje em dia, mas porra, a inflação desde então subiu bastante. É. Isso é bem importante porque a gente precisa fazer um vínculo, né, com as coisas reais para entender como é que funciona bem essa equação. E cada quilômetro rodado custa 2,50. Ou seja, andou 1 quilômetro, 2,50, mais 1 quilômetro, mais 2,50, e assim vai. Então, né, simplesmente com essa frase, a gente consegue criar agora uma equação que descreve essa situação. Se a gente está interessado em saber o preço, em função do quanto vamos andar. Então, o preço que você vai pagar em função dos quilômetros rodados é P. Ele definiu aqui como P. P é o preço a ser cobrado. Tá. Vai ser igual a 4,10 mais 2,50x, onde o x é a quantidade de quilômetros que você andou. Então, supostamente, se você colocar a quantidade de quilômetros que você rodou aqui no lugar do x, você vai descobrir o quanto você vai pagar. Por exemplo, se a gente rodar 2 quilômetros, né? Sim. Se cada quilômetro rodado é uma taxinha de 2,50, então 2,50 mais 2,50 é 5. Né? Sim. 5 pila. Mais a taxa, a bandeirada, né? A taxa Sim. fixa, só de entrada. 9,10. Perfeito. Então significa que essa equação rege esse fenômeno, a quantidade do preço em função da quantidade que você andou. Então a gente conseguiu traduzir aqui do português para o matematiquês. Beleza? Tranquilão, né? Então aqui nós temos uma outra situação onde isso também acontece. Veja que essa forma aí de escrever problemas matemáticos é muito útil na tua situação, né? Se você avalia custo, lucro, essas coisas assim, é bom ter uma base desse Sim. tipo de coisa. Não tem como não dar, né? E eventualmente a gente vai ver que a equação da reta não é uma equação para todas as situações muito útil. Para todas as situações de custo e lucro muito útil. Porque espera-se que numa situação de custo e lucro e receita, etc., tenha um ponto de mínimo, né? O mínimo lucro, o mínimo custo, o máximo lucro. Sim. E uma reta não tem um ponto de máximo ou mínimo. Então a gente vai ter que adaptar essa situação. Mas por hora a gente tem que entender a reta, a equação que a gente está lidando aqui. Vamos ver essa segunda situação. A capacidade de uma caixa é 1.000 litros. Beleza. Então a caixa está ali cheia, 1.000 litros. Ela estava completamente cheia. O encanador detectou um vazamento. Ele detectou, esse vazamento tem 6 litros por hora. Então, passou uma hora, diminuiu 6 litros. Passou mais uma hora, diminuiu mais 6 litros. Perceba que eu estou falando isso repetido, porque nem sempre é assim, sabe? Nem sempre passa uma mesma quantidade de tempo ou de quilômetros e você paga a mesma quantidade de grana, ou perde a mesma quantidade de água. Tem fenômenos que, para a mesma quantidade de tempo, o crescimento é maior. Por exemplo, o preço do Bitcoin. No primeiro ano subiu, sei lá, 10 centavos. No segundo subiu já $1. No terceiro, $100. No quarto, e assim vai, entendeu? É a Entendi. mesma quantidade de tempo, mas a variação é diferente. Aqui não. Aqui é a mesma quantidade de tempo, a variação é a mesma. É sempre 6 litros. Então é uma variação uniforme, constante, homogênea, linear. Ok? Então, a gente consegue de novo descrever com essa equação simples aqui. A quantidade de água na caixa, que é o Q aqui, vai ser igual a 1.000 menos 6 vezes T, onde o T é a É quantidade de uma tempo. hora. Não, é em hora, melhor Ah, dizendo. tá. Né? Tá. Se tu quiser tipo, saber quanto que vai sobrar de água na caixa daqui a 10 horas, tu vai colocar no lugar do T o 10. Daí 6 Entendi. vezes 10, 60. 1.000
menos 60, 940. Então, depois de 10 horas de vazamento, tu vai ter 940 litros de água na caixa, beleza? Beleza. Então, tá bom, é assim que funciona. O t está aqui multiplicando o 6. Então, essa equação, como você percebeu, tem sempre um número multiplicando a variável e um outro somando ou subtraindo, como é o caso do 1000 Entendi. aqui. Se você tiver fenômenos lineares, uniformes, homogêneos desse tipo, passou uma hora, mesma quantidade, passou 1 quilômetro, mesma quantidade. Se você tiver esses fenômenos de variação linear, uniforme, você está falando de uma função afim, então. E a função afim, ela sempre tem esse formato aqui, Henrique. Então vai lá, copia isso aqui, por favor. Copia essa equação aqui, beleza? Depois que você copiar, me fala. Copiei. Certo. Então, perceba, né? Essa equação é uma função. Ou seja, tu tem um valor em função do x. Por isso que a gente usa a letra f. F de função. Então, tu tens um valor que vai estar em função do valor de x, como é o caso ali naquelas situações, né? O quanto de água vai estar na caixa, que em vez de ele chamar de f de x, ele chamou de q, está em função da letra t, em função do tempo. Sim. A quantidade de água está em função da quantidade de tempo que ficou vazando. O preço que você vai pagar está em função da quantidade de quilômetros que você andou. Uma coisa Sim. bem prática, né? Bem prática, a gente percebe isso rápido. E o que diferencia uma equação da outra, tipo naqueles casos, era justamente o valor que multiplica o x e o valor que soma o x. No caso, o a e o b. Okay? É sempre o a e o b que determinam como vai ser o seu comportamento. Então, lá Entendi. naquele caso, o b era 1000, então demorava mais para chegar até o zero. E assim vai, beleza? Então, sempre o que vai definir a tua equação, aqui a tua função afim, vai ser o a e o b. Aqui nós temos outros exemplos de função afim. Com raiz, com número negativo, é assim que funciona mesmo. Mas a gente vai pular toda essa teoriazinha, né? Recomendo que você bata o olho depois, Tá. para aproveitarmos bem o tempo. Vamos já direto para esse exercício aqui. Você copiou, né? Mas eu vou fazer melhor que isso. Eu vou pegar do táxi, que foi a que nós conversamos mais, e vou copiar e colar no seu zap. Tá. Para que você possa olhar e me ajudar aqui no que está rolando. Se liga. Vinícius trabalha. Aqui, ó, exercício 1, né? Vinícius trabalha como DJ e cobra um valor fixo de 200. Olha só. Valor fixo. Um valor que não muda. Tipo a bandeirada. Tá. De 200. Só para ele ir na festa ele cobra 200. Além de um valor adicional de 90 reais por hora para animar uma festa. Então, passou uma hora, 90 reais. Mais uma hora, mais 90. E assim vai. Entendi. Ficar 10 horas lá, receber 900 reais só das horas, né? Sem falar da taxa ali do valor fixo. Sim. 900 mais 200. Muito bem. Indicando Y o valor recebido em reais, ou seja, a grana que ele vai receber é reais, e X a quantidade de horas trabalhadas, tem que ter as horas lá, né? Porque Sim. senão a gente não vai saber. Quanto mais horas ele trabalha, mais ele recebe. Escreva a lei da função que relaciona Y em X. Então, da mesma forma que tem ali a do táxi, que eu te enviei, que tem a da quantidade de água na caixa que a gente viu, agora eu gostaria que você tentasse brevemente, rapidamente, porque eu preciso ir no banheiro rapidinho, construir a equação do DJ aqui, beleza? O quanto ele Sim. vai ganhar em função do quanto ele trabalhou. Pode ser? Eu Sim. vou te Mas deixar meio sozinho. aqui. Ah, tá. Diga. Mas a primeira é só para escrever a função. Só a Então, função, não tipo, tem conta. a quantidade de horas trabalhada vai ser X mesmo, porque ele não fala quanto ele Não trabalhou. fala, então é uma incógnita ainda. Que nem foi Beleza. X lá no negócio do táxi, né? Por exemplo. Entendi. A gente não sabia Beleza. quantos quilômetros era. É uma conta que a gente faz naturalmente na nossa cabeça, né? Agora a gente vai estar escrevendo ela. Mas eu quero que você descreva a equação, não se preocupa com errar, tá? A gente Tá. só aprende quando a gente percebe o que não sabe mesmo. Se eu ficar simplesmente falando, vai virar vídeo do YouTube. A gente não aprende nada vendo vídeo no YouTube, né? A gente só Beleza. aprende quando põe a mão na massa. Então tá, É isso. quando tu tiver a equação, me manda uma foto ou me fala, beleza? Eu vou ficar por aqui por enquanto. Mas tenta sozinho.
Acabei aqui o. Opa, tudo certo? Manda aí então, qual que foi a equação? Pera aí. Eu vou mandar foto. Tô, mandei no WhatsApp aí. Ô, tu já fez tudo? Era só pra fazer equação. Aí sim. Ah! Aí sim, Vê lá, pô, não, achei que gostei. era. Achei que Não, era o pô, resto. assim que eu gosto, aluno que tem proatividade, pode crer. Que os alunos aqui, a professora é essa, professora é essa. Pô, cara, Ah, não gostei. tenho tempo não, Isidoro. Show. Então você já sabe aí fazer o basiqueixo. Eu tava com medo que você não soubesse isolar X, porque você falou que tem muita dificuldade em matemática, mas você isolou o X aí certinho, passou diminuindo, depois dividiu. Perfeito. É isso aí, cara. Gostei de ver. Então, beleza, a gente acabou de traduzir uma conta do português para o matematiquês. É isso que a gente tem que fazer para resolver problemas, né? Porque a conta não vai aparecer flutuando na tua frente assim, ah, me resolva. Tu tem que ler um problema e conseguir interpretar ele matematicamente, entendeu? Sim. E tem que saber também as ferramentas que tu tens para resolver. No caso ali, tu conhecia, porque eu te mostrei, a função afim. Às vezes são outras funções, às vezes você tem que fazer uma outra interpretação mesmo com a função afim. É o caso da 2 aqui. Né? Vamos dar uma lida. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camiseta é 2.700. Beleza, 500 unidades, 2.700. Custo de 1.000 é 3.800. A pessoa desatenta já é. Mas você que é das partes de grana aí, você sabe que faz sentido. Mas a pessoa Sim. desatenta pensaria o seguinte: pô, 500 é 2.700, então 1.000 vai ser o dobro de 2.700. Mas não é assim, né? Não, né, Porque tem aquele exatamente. custo fixo, né? Para você abrir uma fábrica de roupa. Concorda comigo? Tem que pagar o aluguel lá, que é fixo, conta Sim. de luz. Então, não vai ser o dobro do valor. Pode ser o dobro. Definitivamente não. Sabendo que o custo das camisas é dado em função do número produzido através da expressão, olha só, custo igual a QX mais B, onde o X é a quantidade de produzida de camisas, e B é o custo fixo, determine valores de B e de Q. É isso aí. Então nós temos uma equação que é uma função afim, só está usando letras diferentes, né? Não está Uhum. usando F, não está usando A. E ele quer a mesma coisa, ele quer saber qual é a equação que descreve o custo por camisa produzida. Sabe que cada camisa ali tem um custo. E a gente quer saber então qual é a equação que descreve isso e depois descobrir qual é o custo de 800 camisas. Bem, esse problema aqui já é diferente de tudo que a gente leu hoje, porque não está explícito quais são esses coeficientes, né? Quem é o B e quem é o Q. Não está explícito, como nos problemas anteriores. Você bateu o olho aqui e percebeu que o B era 200 e que o A era 90, né? Sim. Foi explícito, já estava escrito aqui. Só precisava traduzir. Agora não, agora você tem que fazer conta para encontrar, tá? Esse aqui. Eu imagino que você não saiba qual conta você tem que fazer, né? Para encontrar o A. Não, não Beleza. sei mesmo. Não tem problema, normal. A gente vai fazer isso aqui. Isso aqui é um problema muito importante. Lá na escola, a gente aprende um negócio chamado sistema de equações. Esses sistemas parece que é um negócio inútil, mas eles resolvem muitos problemas para a gente. Agora, aqui, depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Deixa eu pôr para fazer aqui, meu jovem. Muito bem. Cara, existe uma lei na matemática que é o seguinte: para que você saiba o valor de n incógnitas, você precisa de n equações que envolvam essas incógnitas. Bem, quais são as duas incógnitas que a gente não sabe aqui? É o B e o Q, certo? Tá. É o B e o Q. Então, nós precisamos de duas equações que envolvam essas duas incógnitas. Essas equações estão associadas com as informações que ele nos deu. Às vezes aparecem uns caras para mim, assim, que também não precisam aprender matemática, eles já estão na sua fábrica mesmo ali, no seu negócio, e eles me dão uma planilha cheia de dados, associando assim, né, a unidade produzida com o custo, a unidade produzida com o lucro, etc. Sim. E com esse monte de dados eu consigo criar uma equação, quanto mais dados, mais perfeita equação para descrever a situação deles, entende? Então, é por isso que é muito importante tu ter dados quando a gente está tratando aí de problemas reais. Então a gente tem esses dois dados aqui, 500 unidades, custo 2.700,
1.000 unidades, custo 3.800. Com esses dois dados eu consigo criar então uma função afim que tenta descrever o custo da empresa. É de se imaginar que quanto mais camisa, mais custo, né? Então uma função afim, uma função que cresça linearmente, homogeneamente, uniforme, forma constante, ela descreva essa situação do custo, né? Porque eu estou falando só do custo, não estou falando da receita, estou falando do custo só. O custo vai aumentar se eu faço mais camisas. Agora, se eu vender e tal, né, daí é outra história. Tudo bem? Tá. Então tá bom. Então o nosso foco aqui, né, vamos focar, matemática é do teu objetivo. Precisamos encontrar o valor de B e Q. Primeira coisa que a gente precisa. Eles fazem parte da equação, vou encontrar por meio de um sistema. Tá bom. Vamos lá, eu vou pegar essa equação aqui, né, para a gente não fugir do nosso foco, e vou colocar as informações que o problema nos deu. Você concorda comigo aqui que 500 unidades, 2.700 de custo. Então, no lugar do custo aqui, eu posso colocar o 2.700, certo? Sim. Então, eu pago ele, coloco 2.700. E no lugar da quantidade de camisas, que é o valor do X, eu vou colocar 500. Entendeu? Tá. Agora o negócio é o seguinte, tu deve lembrar daquela frase que os professores chato adoram falar, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Sim. Normalmente é mais bonito colocar a letra atrás do número, tá? Então a gente vai colocar, em vez de Q vezes 500, a gente vai colocar 500 vezes Q. Dá no mesmo, não muda nada, mas é mais bonitinho. E a gente vai... Por quê? Porque isso vai ajudar na hora da conta, tá? Tá. Agora a gente vai fazer o outro. Custo 3.800 para 1.000 camisas. Então a gente apaga aqui, coloca 3.800 para 1.000 camisas. É bom deixar organizado com cores aqui para a gente não se perder, né? Que se trata de cada coisa. Essa primeira equação é uma função afim, onde eu substituí aqueles dois pontos, e aqui é a segunda, onde eu substituí aqueles dois pontos. Eu falo pontos porque a gente logo vai ver isso aqui como uma reta, daí é bom entender que isso aqui são pontos. Muito bem. Como a gente está falando da mesma equação, da mesma empresa, a mesma equação rege tanto essa situação quanto essa, então, né, significa que o Q e o B para as duas é o mesmo. A gente está falando das mesmas incógnitas. Sim. Se fosse uma outra empresa, seriam outras. Bem, agora como é que a gente vai fazer para encontrar? Do jeito que está aqui, tu teria ideia do que a gente tem que fazer para encontrar? Não, cara. Não iria? Beleza. O que a gente tem que fazer aqui para encontrar é, como eu falei, um sistema. Só que sistemas têm muitas formas de ser resolvido. Muitas. Eu vou fazer o que, nesse caso, eu considero mais rápido, mais fácil. E mais didático também. Que é fazer uma subtração de equações. Tu tem essa equação, tu tem essa, a gente vai subtrair. Por que isso vai funcionar aqui? Pelo seguinte, se eu olhasse só essa equação sozinho aqui, essa, eu não ia conseguir encontrar nem o valor do Q nem o do B. Porque são duas incógnitas na mesma equação. Eu não consigo isolar que nem tu isolou agora há pouco. Né? Eu posso até isolar o B ou o Q, por exemplo, mas como eu tenho a outra incógnita, eu não vou descobrir quem é o valor do B ou do Q. Sim. Não tem como. Mas com duas equações eu consigo. Se eu tenho duas incógnitas, duas equações. Se eu subtrair, vai acontecer uma coisa muito boa. Eu não sei quem é o B, mas eu sei que vai dar zero essa subtração. Eles são iguais, né? Sim. Uma coisa menos ela mesma é zero. Eu não sei quanta grana tu tem no banco, mas se agora tu tiver uma ré da mesma quantidade, vai ficar com zero. Sim. E a ideia é essa. Então vamos fazer essa subtração aqui. 3.800 menos 2.700, 1.100. Tu usou a calculadora para fazer aquela conta de divisão aquela hora? Não, eu fiz na cabeça mesmo. Porra, aí sim, velho. Sim. 1.000 menos 500, 500 que, né? Muita gente se perde quando faz subtração com letras. Mas não precisa pensar em letra, pensa em coisas. 1.000 quartos menos 500 quartos. Vai ficar com 500 quartos. Parece bobo, mas ajuda bastante, tá? Quando a gente ficar pensando em letrinhas aí. Muito bem, agora... E aí o B fica zero mesmo, você... Não, o B já... por hora cortou, né? Então eu nem vou colocar zero, que é feio, né? Colocar mais zero. Não, tudo bem, mas assim, é só pra entender que aí você ignora ele por enquanto. Por enquanto, ele exatamente. Vai ser neutro, tá? Por enquanto ele está ignorado. Daí bem, agora dá pra... zeros. Agora dá pra isolar. Agora dá pra encontrar o Q, né?
Então, para encontrar o Q, agora vai ser só passar o 5 dividindo. Vou te dar uma super dica aqui. Né? A gente tem que passar o 5 dividindo, só que, pô, 11 dividido por 5, né? Quanto é que é essa merda? Bem, eu não sei quanto é 11 dividido por 5, mas eu sei que 11 é 10 mais 1, certo? Sim. E a gente aprende na escola que quando a gente tem uma soma em cima de uma fração, assim, como é o caso, a gente pode quebrar em duas. Fazer essa e essa. E agora a coisa ficou mais simples. Porque eu sei quanto é. Ah, tá lá no branco ali. Eu sei quanto é 10 dividido por 5, é 2, né? Sim, E se 10 dividido por 5 é 2, 1 dividido por 5 é 0,2. exatamente. É tipo R$ 1 dividido para 5 pessoas, cada um fica com 20 centavos. Beleza? Então, Q igual a 2,2. Beleza. Olha só, esse valor ele tem uma interpretação. Veja que o Q é o número que multiplica o X na equação, certo? Sim. Então, ele está associado com a quantidade de camisas. Né? Cada camisa ali mais 2,2. Ou seja, o custo para cada camisa é 2,2. Cada uma delas é 2,2, entendeu? Cada Sim. camisa que tu coloca ali, tu vai estar colocando mais 2,2, porque o número de camisas está multiplicando o quê? Então, uma Eu camisa é entendi, 2,2. mas mesmo com o custo total sendo divergente para a primeira e para a segunda, para a quantidade de camisa de 500 e 1.000, o Q ele vai ser igual para as duas equações? Sim, é que não são duas equações, é uma só que a gente está utilizando os dois pontos diferentes, né? É isso. E vai ser o mesmo para esse e para esse, porque a gente está tratando da mesma empresa, da mesma situação, então é a mesma equação. Entendi. Por exemplo, agora eu vou encontrar o B, né? Substituindo esse Q que eu acabei de descobrir. Se eu Tá, fizer isso nessa equação ou nessa, não vai fazer diferença. Vai dar o mesmo B. entendi. Justamente porque a gente resolveu um sistema envolvendo as duas. Depois pode até fazer isso como tarefa. Ó, eu vou colocar aqui o Q que a gente acabou de encontrar. No lugar do Q aqui na equação. E agora a gente consegue isolar aí. Tem como tu isolar para mim, encontrar o valor do B, por favor? Tem só um minuto. Agora eu preciso ir no banheiro. Vai lá, vai lá. Por sorte, tinha chegado uma encomenda bem agora. Que sorte. Caramba, 7 horas da manhã os caras estão entregando coisa aí, mano? É que eu moro em Portugal. Legal. Achei que você morasse. Eu vi 47, achei que você morasse, tipo, sei lá, no Paraná. Morava em Joinville. Mas vim para Portugal em novembro. Vamos ver o que você fez aqui. Pô, você escreveu tudo. Você achou o B também? Ó, eu falei que não precisava copiar, tá? Que depois eu Não, vou te mas mandar tudo. é porque daí eu vou No fluxo. memorizando, cara. Pra mim é melhor, sabe?
Eu vou entendendo, é que nem assim, ó, eu isolei com 3.800 e isolei com 2.700 para eu ir treinando, sabe? Para eu ir conseguindo Então, fixar. perfeito. Tu encontrou então que o custo ali é 1.600, né? Sim. Significa que o custo fixo é 1.600, beleza. Então agora a gente tem a equação de verdade. A equação que rege o custo dessa empresa é custo igual a 2,2 vezes x, onde x é a quantidade de camisas, mais 1.600. É isso aí. E agora, problema B nos pediu qual é o valor que vai ser de custo para 800 camisas, né? Então é só colocar 800 no lugar do x, certo? Sim. Isso aí vai dar 1.600 mais 160, 1.760 mais 1.600. Então fica 1.600 mais 1.600, 3.200 mais 160, 3.360. Beleza? Beleza. Show. Então tá, velho. Isso aí é o basication da função mais simples que tem na matemática, a função afim. Claro que tem outras funções bem importantes aí, mas eu acho que a gente tem que treinar mais um pouco. Eu vou fazer um exercício e eu vou pedir para tu fazer um bem parecido. Opa, não sei porque que eu tirei aqui, eu posso simplesmente copiar. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer outro que seja bem coerente assim com o que a gente está conversando. Eu vou pegar da FGV até que tem a ver com as tuas paradas. Olha só. Spoiler aqui. A função polinomial do f do primeiro grau é tal que f de 3, 6 f de 4, 8. Beleza. Portanto, o valor de f de 10. Olha só. Né? É um enunciado bem mais direto e bem mais matemático. Né? Tipo as Sim. coisas que tem lá na tua folha. Aquele monte de série, um monte de índice. Aquilo lá é bem matemático, né? Então tu tem que estar, tipo, esperto com esse tipo de situação. Ok? Tá. Como é que a gente vai lidar com isso aqui? De certa forma, esse problema é igual ao problema anterior. Igual. Só que ele está explícito de outro jeito. Então, de novo, a gente está falando de uma equação de primeiro grau. F de x igual a x mais b. A gente precisa achar o valor do a e do b. E a gente tem duas situações, de novo. Temos essa e temos essa. E aí, tem ideia do que a gente vai fazer agora? Não. E aí eu vou falar para você o que eu faria se eu tivesse, tipo, fazendo um vestibular. Eu ia falar, bom, se para cada um que aumenta na função, aumentam 2 no resultado, eu ia fazer uma tabela, ia para 5 vai ser 10, 6 vai ser 12, 7 14, 8 16, 9 18 e 10 20. Isso aí funcionaria, mas funciona por causa de um motivo que tu encontraria resolvendo o sistema, que é o fato do B ser zero. Então, é que eu tô falando para você que é da minha solução idiota, porque me falta matemática, entendeu? Mas eu ia chutar dessa forma, É cara. boa, tua solução foi boa. Mas perceba que essa forma, por exemplo, não funcionaria no problema anterior que a gente resolveu. Porque a gente dobrou a quantidade de camisas e não dobrou o custo. Lembra? Lembro. Então tem que cuidar. Vamos ver isso acontecendo na prática e entender por que aconteceu. Ó, a gente pode criar a equação com esses dados aqui do risco vermelho. Né? Então ele está dizendo que f de 3 é 6. Quando ele nos dá um ponto, assim como ele nos deu aqui, ele está nos falando o valor de y e de x. E aí, quem que é o valor do y e quem que é o valor do x aqui? Tem ideia? No caso y, né? Tô falando y, que loucura é essa? Y e f de x são sinônimos na matemática, tá? Então, qual que é o Tá. valor da f de x e qual que é o valor do x? X é 3 e 4, não é? Exato, o x da primeira aqui é 3, muito bem. Então a gente vai colocar os dados aqui da primeira. Bem, se o x é 3, o f de x é 6. 6, aqui 3, beleza. Então eu posso colocar A mais B. E agora a outra equação ali, né? Pela mesma lógica, 8, 4, A mais B. Aí a gente pode fazer a subtração de novo. Agora você pode fazer então, pode ser? Pode. Então, se tu Mas aí conseguir você, chegar até o você- fim aí, encontrar o A e B.
Então, quando você faz assim, ela vai ficar negativa e não tem problema. Não tem problema. Agora, se tu não gosta de número negativo, coitado deles, só inverte aqui. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Funciona também assim, então. Claro, não tem Tá. problema nenhum. A ordem que tu faz, não importa. Beleza, tenta encontrar o valor do A e do B agora. Vamos ver se tu pegou. Isidoro, Diga. eu cheguei em 2 é igual a A mais B. E aí aqui eu tô pensando o que eu faço, porque é 1. Então qualquer um que eu isolar vai ficar 2 sobre 1, certo? A Então, mais B? Esse B é. aí não tá legal, né? Porque B menos B é zero, certo? Ah, cara, tá vendo? Cuidado com os detalhes. Então beleza, isso aí. Então é isso mesmo. A é igual a 2. A é igual a 2. Agora tu tem que encontrar o valor do B. Como é que a gente fez isso da outra vez? A gente pegou uma das equações, tipo a A gente vermelha ou a azul, e substituiu. colocou na função, beleza. Então vamos lá. Exato, a resposta que a gente acabou Então, de obter. Exatamente. 8 é igual a 4 vezes 2 mais B. 8 é igual. Beleza, então B igual a 1. O B é 1? Tá errado. Não é 1, não. Vamos lá, deixa eu Peraí. pegar. A igual a 2. A é igual a 2, exatamente. Ah, cara, meu, multipliquei. Não. Multipliquei, ó. Eu fiz o seguinte: 8 fica igual a 4 vezes 2, porque 4 vezes A, mais B. Aí 8 é igual a 8 mais B. Isso, então qual que tem que ser o valor do B para que 8 mais B seja igual a 8? Tem um único valor que tu pode colocar aqui para que mais 8 continue 8. É zero. Esse 1 daria 9, né? Não, é zero. É Não, zero. então, é aí que tá. Quando eu passei 8, eu não passei subtraindo, cara. Eu passei dividindo. E daí deu ruim. Então É é isso isso. aí, cara. É isso aí, é 2x mais 0. Mas o mais 0 a gente nem coloca, né? Então, de fato, é aquilo que tu falou. Se tu colocar um valor para x, ele dobra. Então, no caso ali, para que dê o valor que a gente estava querendo, tinha que pôr o 10. Quer dizer, se colocasse 10, dava 20, né? Exatamente. Beleza, velho. Show. Tá muito bem. Tá bem melhor do que eu imaginei. Então, eu acho que já que tá tão bem assim, a gente pode dar uma olhada em matrizes, que é, de certa forma, aquilo que tu precisa. Tá bom? Tá. Se tiver difícil, a gente volta para outra matéria. Deixa eu pegar aqui o livro de matrizes, então. A menos que tu queira ver Isidoro, alguma coisa em específico, diga. não, mas eu queria que você depois me mandasse umas listinhas, sei lá, com uns 10 exercícios de função para eu dar uma treinada Claro. durante Isso a aí ajuda semana aí, cara. bastante. Normalmente, coisas de dinheiro, assim como é o teu caso ali, envolve muita matriz e muita função de primeiro e segundo grau. Mas como tem uns negócios feios lá, eu quero te mostrar que esses negócios estão associados com matriz. Então eu vou falar de matriz para ti hoje. A gente talvez tenha que voltar para a equação de segundo grau, para Bhaskara.
Já, Nada. não faço nem ideia. Faz ideia que seja básico, não, você vai pegar rápido. Você tá bem, velho. Você disse que não sabia fazer as contas, mas você tá melhor que 90% dos meus alunos aí, quando chegam assim, nessa tua situação. Ó, o negócio é o seguinte, cara. Aqui tá falando de uma parada que não importa muito, mas o negócio é o seguinte: a gente tem três equações, tá vendo? Sim. Então a gente tem três incógnitas. É parecido com a situação que a gente estava agora há pouco. A gente tinha duas incógnitas, duas equações, e conseguiu encontrar o valor das duas. Então, pela mesma regra que eu falei agora há pouco, se a gente tem três equações e três incógnitas, a gente consegue encontrar o valor das três. O problema é que aqui não vai ser tão fácil como foi no anterior. Porque aqui não dá simplesmente para subtrair e já encontra o valor de uma. A gente vai tendo mais equações, os sistemas vão ficando mais complexos, certo? Sim. Natural. Então, não dá para resolver de uma forma tão rápida. Portanto, os caras lá na China antiga ou na Índia, sei lá, na Grécia, descobriram uma forma aí de resolver essa parada, que é com matrizes. Então, de certa forma, ele reescreveu aqui a situação que ele tinha com matrizes. É isso. Agora vamos tentar entender como é que funciona essa parada. Daí, com a matriz, eventualmente é mais rápido e mais mecânico, vamos dizer assim, para você encontrar a resposta das coisas, tá? E aquilo que tu estava aquilo que estava lá naquele slide que tu me falou, por exemplo, é matriz, só que é escrito de uma forma diferente. Então a gente tem que entender a matriz primeiro, para entender aquilo depois. Então, por exemplo, aqui, ó, tá nos dando dados aí de idade, eu acho. Caraca, a média de vida no Brasil é tão baixa assim. Isso aí é um velhinho normal na rua aqui em Portugal. Não é mais, viu? É? Não é mais. Isso daí deve ser um livro antigo. Eu trabalho eu trabalho numa construtora, né? Por isso que eu tô fazendo, inclusive, um negócio de real estate. E eu trabalho com os financiamentos lá e a média de idade do brasileiro é mais de 81 anos. Porque isso é o que É, limita o financiamento máximo das pessoas, o prazo máximo. entendi. Mas é que eu sei por que que tá baixo aqui. É porque essa média que tu falou é a média da pessoa que passa da idade, que é a média de verdade, né? Tipo, no Nordeste. O cara que passa de 66, a média de idade dele vai ser isso que tu falou, entendeu? Ah, entendi. Porque tem muita gente que morre quando é criança, né? Tem muita gente que morre quando é novo, daí isso puxa a média para baixo. Mas das pessoas que não morrem, assim, por acidente, por assassinato, coisa do gênero, elas acabam vivendo até os 80 e poucos mesmo, é natural. Ah, tá, entendi. Então tem tudo isso, né, para ser avaliado. Pode crer. Bem, então de toda forma tu tem uma série de dados aqui que, se for explícito dessa forma, não fica muito claro, mas a gente pode escrever como uma matriz. De certa forma, isso já é uma matriz, né? Onde tu tem as linhas associadas ao sexo da pessoa e a coluna aqui está associada à região onde ela mora. Muito bem. Beleza. Então, aquela matriz é uma matriz um pouco diferente da matriz que a gente viu antes. Ou seja, o que define aqui as matrizes são esses M e N aqui, ou seja, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. M é as linhas, N é as colunas. Então, por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz com M3, com N2. Uma matriz 3 por 2, a gente fala. Ela Tá, tem três linhas e duas colunas, certo? tá, entendi. Lá naquele teu slide, por exemplo, ele estava dizendo I e J. O I e o J é, na prática, a posição na linha e na coluna. Ou seja, o I está associado com o M e o J está associado com o N. Aqueles I e J que tinha lá naquele slide, que Sim. são o M e o N aqui. Muito bem. Existem vários tipos de matrizes, né? Tem a ver com seus tamanhos. Por exemplo, essa matriz aqui, uma matriz 1 por 3. Ela tem uma linha. Isso aqui é uma linha. Ela tem três colunas. Uma, duas, três colunas. Beleza? Tá. Então é uma matriz meio estranha, né? Mas é uma matriz. Muito bem. Olha só. Essa matriz aqui, ela tem 6 elementos, né? 6 elementos. Cada elemento ele recebe uma posição, um nome, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, o 6, ele é o A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, um de primeira linha e o outro um de primeira coluna. O 7 já é, por exemplo, o A12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Entendi.
E esses números aqui são exatamente aquilo que está lá no teu slide, tá? O primeiro é o I, o segundo é o J. Então, por exemplo, quando tu for fazer lá aquele somatório, que apareceu um sigma é símbolo de somatório. Ele vai te pedir para colocar lá o I e o J específico de cada um dos casos. Isso vai definir simplesmente uma posição numa matriz. Entendi. Então, ele representou de outra forma, só isso. É porque, então, vamos lá. Uma matriz, então, uma tabela no Excel é uma matriz. Exato. Então, quando ela coloca o I e o J, ela tá falando para mim qual é a célula que eu tenho que somar. Exatamente. Então, tipo, mas o A1, ele não é uma somatória. O A1 é o A11 aí no caso, ele é um valor. Então eu tenho que fazer a somatória do A11, por exemplo, A11 com o C13 com o B17. Exemplo. Normalmente o que o Excel faz é somar as colunas, certo? Certo. Então ele mantém fixo o J, ou seja, o segundo número. O segundo número vai ser sempre o mesmo no teu somatório, mas ele muda, ele itera, né, a gente fala, o primeiro, o I. Então ele mantém fixo o J, mas vai somando os Is. Por isso que no teu somatório vai estar lá o I aparecendo e o J vai estar definido. O segundo número vai estar definido. Daí tu consegue somar a coluna toda. É assim que funciona. Então, por exemplo, olha só, isso aqui é perfeito para ilustrar, já está no começo do capítulo, nossa, ilustrar a tua situação. Representar explicitamente a matriz A e J 2×4, tal que o A e J é 2I mais J. Ou seja, a gente quer escrever uma matriz onde cada um dos seus termos tem uma lei, o seu valor está associado com a sua posição em determinada linha e determinada coluna. É isso. Vamos observar a coisa acontecendo. Primeiro, uma matriz 2×4, certo? Então, duas linhas. Tem aqui uma linha, tem aqui embaixo outra linha, 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Muito bem. Agora, como é que vai ficar o resto das coisas? Bem, esse aqui, como é o termo na primeira linha, primeira coluna, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aqui é a segunda linha, então 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ou seja, o I desse cara é 1, o J também. O I desse cara é 1, o J é 2. Aqui, por exemplo, qual é o I e qual é o J dessa aqui? O I é 2 e o J é 3. Perfeito. Porque o I vai ser sempre a linha e o J vai ser sempre a coluna. Exatamente. Tá. E agora, como a gente tem essa fórmula aqui, a gente consegue descobrir qual que é o valor desse termo 2, 3, por exemplo. No lugar do I eu coloco 2 e no lugar do J eu coloco 3. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então isso aqui é 7. A gente vai poder substituir esse cara por 7. Okay? Aqui já está feito as contas, né, de cada um dos termos. Então uma vez que você observa quem é IJ para fazer essa conta aqui, pronto. Está resolvido. Colocou aqui, está feita a tua matriz. Então perceba que tu construiu uma matriz simplesmente tendo uma lei de Is e Js, igual que está lá no teu slide. Entendi. Então, é isso. Então, uma vez que tu tenha essas regras, né, tu pode escrevê-las de formas diferentes para facilitar outros processos, como por exemplo a soma. Lá, pelo que eu percebi, rapidamente, eu só bati o olho, né, tinha um sigma. O sigma é um símbolo de soma. Então tu vai estar somando todos os termos com determinado valor de J. É isso que ele está fazendo lá naquele somatório, beleza? Entendi. É isso. Bem, claro, eu estou passando aqui rapidamente uma coisa que, né, demanda bastante estudo. Depois você pega, dá uma olhadinha. Né? É isso. Voltando aqui. Matriz quadrada. Só uma coisa, volta um pouquinho, Isidoro. Aí beleza, aí eu cheguei aí que a matriz A é igual a essa matriz aí. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. E aí, o que eu faço com isso? Isso daí, tipo, é o resultado já? É o resultado, é o que o programa pedia. Num outro problema, tu vai usar isso para alguma outra coisa. Entendi. Normalmente a gente usa isso aqui para fazer, por exemplo, no teu caso, né? Para fazer custo de uma determinada compra, por exemplo. Cada elemento aqui vai ser o custo de um produto. E daí tu vai ter uma outra coluna, uma outra matriz, provavelmente uma matriz coluna, que descreve a quantidade que tu vai comprar de cada produto. Ah, entendi. Daí fazendo essa multiplicação tu encontra o preço final. Tá.
Então é um jeito aí quando tem muitas variáveis. Né? Porque a equaçãozinha que a gente estava trabalhando agora há pouco lá do custo da camisa, tu tá supondo que o único custo que tu vai ter na tua empresa é as camisas, né? Mas nem Sim. sempre é assim, tem muito mais variáveis, né? Então quando Sim. tu tem muito mais variáveis, precisa de uma matriz. Entendi. É isso aí. Eu tô tentando fazer uma interpretação aqui voltada pra tua área, mas eu não sou da tua área, beleza? Pode ser que eu Não, fica esteja tranquilo. viajando. Se estiver bom, tu fala aí, porque daí eu começo a usar isso com todo mundo. Beleza, pode deixar. Então tá bom. Mas tá entendendo, né, velho? É que Pô, tô tem entendendo. que dar o Agora feedback. a parte da matriz ela fica um pouco mais abstrata pra mim, mas, mano, na hora que a gente chegar em exercício, pode ser que dê uma melhorada. Claro, com certeza. É abstrato mesmo, matriz, porque é difícil tu entender mais de um parâmetro variando ao mesmo tempo. É extremamente natural. Tanto é que é o que todo mundo quer fazer, né? Controlar a economia. Né? Todo comunista ou todo político acha que consegue controlar todas as variáveis, né? Exato. O problema é que quanto mais variáveis tu tem, mais elas se interlaçam. Né? Daí fica impossível. Por isso que só o livre mercado consegue precificar as coisas de verdade. Porque são essas várias relações acontecendo milhares e milhares de vezes por segundo que vão precificar as coisas. Não tem como alguém achar que pela própria inteligência vai conseguir controlar todas as variáveis. A gente não consegue controlar uma matriz direito? Como é que vai conseguir controlar todas as infinitas variáveis? Tipo, tem dezenas de centenas de mercados num país. Todos esses mercados têm dezenas de queijos, por exemplo. E tem dezenas de pessoas com suas diferentes demandas querendo precificar isso. Não tem como alguém achar que vai conseguir controlar isso. São muitas variáveis. Entendi. É isso aí. Beleza. Daí aqui ele vai dar uns exemplos de matrizes importantes aqui que a gente vai precisar para conseguir resolver algumas contas. Primeiro é a matriz nula. Desculpa, a matriz identidade, que é uma matriz onde ela tem que ser quadrada para começar. O que é uma matriz quadrada? Mesma quantidade de linhas e colunas, tá vendo? Tá. Ah, quantas linhas e colunas tem essa matriz aqui? Nem te perguntei. 3 linhas e 3 colunas. Exato, é uma matriz quadrada de ordem 3, a gente fala, então. Ah, tá. Isso. Então, para ser uma matriz de identidade, ela tem que ser quadrada e todos os termos, tirando os termos da diagonal principal, tem que ser 1. Ok? Não, peraí, como é que é? Olha para essa matriz. Todos os termos nela são 0, tirando os termos da diagonal principal, que é essa Sim. aqui. Então, isso é a definição de uma matriz de identidade. Uma matriz onde todo mundo é 0, menos os termos da diagonal principal. E eles têm que ser 1. Entendi. Isso é uma definição. regra. É uma regra. Tá, isso que eu ia falar. Mas agora, por que isso aqui é importante, né? Porque é sempre necessário que você tenha algum elemento que quando você multiplica, a coisa continua sendo igual ao que ela é. Por exemplo, se você pegar agora a sua idade e multiplicar por 1, pelo número 1, né? Não muda nada, certo? Exato, vai continuar a mesma Nas coisa. matrizes também precisa disso. Precisa existir uma matriz que não mude nada. E a matriz de identidade. Vai ser necessário para tu poder pegar ela e colocar variáveis junto dela. Bem, a gente vai ver por que vai ser necessário. Daí, para cada tipo de espaço, né, tem uma matriz. Então, existe a matriz 2x2, vai ter a 4x4, tem até 1x1 aqui. Também tem que ter sempre aquele elemento que quando tu multiplica, tudo desaparece, que é a matriz nula. Entendi. Beleza? E daí as outras coisas elas vão ficando um pouco mais complexas, vai ficar para nossa aula de quinta que vem, beleza? Beleza, não, sem problema. Eu vou te enviar todas as contas que a gente fez e também esses livrinhos aí para tu dar uma lida e a listinha de exercício eu vou te dizer qual página tá, beleza? Tá bom. Show de bola. Pô, espero que você tenha gostado, entendido as coisas aí, foi show. Gostei de ver, tava com medo aí que você falou que tava um tempo sem estudar, mas pô, você foi bem, cara, fez tudo que eu pedi. Ah, cara, mano, eu gostei bastante, Isidoro. Eu acho que vai me ajudar, porque realmente, assim, sabe, tipo, a função, eu não consigo aplicar ainda no meu problema lá, mas eu preciso acabar com essa deficiência, sabe? Mas você já conseguiu hoje aplicar aí, pô. Então, mas eu preciso acabar. Eu fiquei muito tempo, cara, sabe? Tipo, meu, é coisa, meu, a gente vai criando justificativa na nossa cabeça para as coisas, né? Então, tipo, toda vez que chegava um bagulho de matemática, eu passava para alguém fazer, entendeu? Porque normal. Então a gente vai empurrando, mas agora eu preciso aprender. Meu, agradeço, foi muito legal então. E a gente vai continuar até quinta-feira que vem, cara. Isso aí. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando, beleza? Tá bom. Obrigado. Se puder me avaliar lá no Superprof, eu agradeço bastante também.